Amigas e amigos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o seu segundo discurso nesse sábado em São Bernardo do Campo e, mais uma vez, ele demonstrou seu gigantismo e a pequenez dos que lhe atacam. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o outro lado da notícia. Peço para que vocês compartilhem, que vocês deem like, que vocês comentem, que vocês, enfim, propaguem este canal aí no YouTube e na internet. A reação primeira do presidente Jair Bolsonaro é claramente uma reação assim intempestiva, típica de quem não tem razão, né? Uma reação típica, né, do que representa essa figura abjeta, fascista, miliciana, né? Uma resposta assim, enfim, à altura e absolutamente dentro do que se deve esperar de uma figura desqualificada, rebaixada, né? Um miliciano, né, de quinta categoria, né? Gente aí da pior espécie. Tá. Eu brinco aqui, né, que a gente tem que evitar, às vezes, entrar por essa seara aí das adjetivações, mas em determinados momentos os adjetivos têm que ser usados, né? Porque não tem outra. Vai falar o que de substantivo desse tipo de gente? Enfim, é Jair Bolsonaro. Agora, a pior reação foi do capo, do corrupto, do malandro, Sérgio Moro. A resposta dele foi uma demonstração, né, de quem é exatamente essa figura, qual é a sua estatura moral, qual é a sua estatura intelectual. Que o Lula chamou ele de canalha, é o mínimo que se pode dizer desse tipo de gente, é o mínimo. Eu diria muitas outras coisas, não posso dizer aqui. Eu diria, por exemplo, FDP. É que eu não posso falar aqui, primeiro porque seria redundância. Segundo, o YouTube me censuraria, né? Certamente vetaria este vídeo. Mas é um FDP, é isso aí. Aí ele chamou o Deltan Dallagnol de chefe de quadrilha, é verdade, né? Isso, os fatos estão aí demonstrados que ele é um chefe de quadrilha. E o FDP, mais um aí pro marreco, pro Fusca enguiçado, né? É isso aí, né? Um FDP mesmo, um escroto, figura nojenta, asquerosa, cebosa, né? Que ele respondeu no Twitter dele, disse o seguinte: aos que me pedem resposta a ofensas, esclareço, não respondo a criminosos. Eu estou respondendo a você, criminoso. Criminoso, você é um criminoso. Ele diz aqui, não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. Então por que você está tão incomodado com Lula? Criminoso. Ô, criminoso! Aqui, ó, para você, ó. Criminoso. Bandido. Esses são os adjetivos, né? Vamos usar aqui adjetivos, né? Nós podemos, agora merecemos, né, tomar uns goles aí para comemorar, né, a derrota desse energúmeno e xingar. Não é xingar assim com ódio, né? Não é um xingamento com ódio, né? Porque isso não leva a nada, né, não adianta nada, não resolve a situação concreta e tal. É um momento mesmo de, vamos dizer assim, de euforia, que é o que o Lula, um momento de desabafo do Lula, né? O que o Lula pode fazer, além de chamar esses canalhas de canalha? O que ele pode fazer? Ele vai dizer o quê? Qual é o argumento que se possa utilizar para responder esses canalhas, se não chamá-los de canalhas? Como o Ciro Gomes, por exemplo, né? A reação que ele teve aí, aquele bandido Augusto Nunes, rato pretoriano, midiático, que agrediu o jornalista Glenn Greenwald. O que ele falou? É um verme vagabundo. Nessas horas, nas horas da indignação, né, os adjetivos vêm assim encadeados. Canalhas, vermes, vagabundos, né? Eles são tudo isso. O Moro, sobretudo, Sérgio Moro, verme energúmeno, canalha, se for aí disparar, né, o dicionário, né, os adjetivos para colocar esse tipo de verme, esse tipo de energúmeno no seu devido lugar. FDP é pouco. Estou falando que FDP
no sentido exatamente da lógica do Lula e do Ciro Gomes. Não estou dizendo, não estou falando, não é literal, né, essas coisas, né, o sentido literal das coisas, não é isso. É simplesmente para pôr eles exatamente num determinado patamar, lá embaixo, na lama, né, da escrotice humana, né, do rebotalho, né, do subproduto que a humanidade consegue produzir, está aí. Agora, um pouco elevando um pouco a racionalidade. O que dizia Hitler? O que se diz hoje do Hitler? O que se disse ao longo da história do Hitler? Canalha, energúmeno, né, bandido, louco, chama ele de louco. Mussolini, é a mesma coisa. Né? Isso aí é o restolho, o rebotalho. É Sérgio Moro, é Jair Bolsonaro, é Paulo Guedes. É isso aí. É preciso entender essas adjetivações do Lula nesse contexto. O Lula está se dirigindo ao Hitler, ao Mussolini, ao Emílio Garrastazu Médici, ao Ernesto Geisel, ao João Batista Figueiredo, está se dirigindo ao Sérgio Paranhos Fleury, está se dirigindo ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, está se dirigindo aos senhores de escravo. Não é esse canalinha aí, não é só ele. Ele é tudo isso, esse Sérgio Moro, energúmeno, ele é tudo isso. A dimensão do desabafo do Lula, né, tem esta proporção. Ele está se referindo aí a esses rebotalhos, a esses criminosos, crimes contra a humanidade, o Tribunal de Nuremberg. O Sérgio Moro mereceria um Tribunal de Nuremberg. Portanto, ele é muito mais do que canalha. Diria aí o FDP. Ele é muito mais do que o FDP. Né? Vai além. Ele representa um personagem histórico. É isso que ele representa. Por isso que ele disse aqui: aos que me pedem resposta a ofensas, não tem resposta à sua ofensa, energúmeno. Esclareço, não responda a criminosos. Você é criminoso. Aí prossegue ele aqui: presos ou soltos. Você deveria estar preso, não solto, criminoso. Né? Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. Ignore então, ô energúmeno. Ignore. Lave a boca para pronunciar o nome do Lula, do ilustre brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Lave a boca, energúmeno. E o quadrilheiro também, não sei se o quadrilheiro já respondeu o Deltan Dallagnol nas palavras do Lula, do Glyn. O Glyn falou com todas as letras: o Sérgio Moro é líder de uma facção criminosa. Claro que é. É um miliciano, né, da pior categoria, da pior espécie. Tudo isso, né, fica aí no campo das emoções, podemos dizer assim. Racionalmente é outra coisa. O Lula que se prepare, porque... E ele está preparado, não precisa se preparar, isso é uma figura de linguagem. Ele está preparado, ele sabe disso. Mas as forças de esquerda, né, as forças democráticas, progressistas e patrióticas, né, devem se preparar para uma onda de ignomínia, né, de fascismo, de violência até, né, muito grande, de proporções gigantescas. A mídia já blocou, em torno, já é histórico, né, o lulopetismo, os editoriais que eu sempre comento aqui do Globo, do Estadão, da Folha, né, a mídia, as máfias se organizam. Isso é importante ter na devida conta. As máfias se organizam para o contragolpe. Essa gente não é brincadeira. Os Hitlers, os Mussolinis, né, as milícias em geral, né, eles se organizam para o contragolpe. Isso a gente tem que ter na devida conta. A gente tem que ter na devida conta o primeiro poderio que essas máfias têm, esses energúmenos têm. Tem poder, né, tem dinheiro,
né, vive na corrupção, na lama e tal, são facções criminosas. Isso precisa ter na devida conta. E, em segundo lugar, é preciso ter em conta o grau de envenenamento que eles jogaram na chamada opinião pública, opinião privada empurrada a goela abaixo da opinião pública, o efeito que isso tem, efeito ideológico, que é dia e noite, o martelar ideológico. Isso vai inoculando o veneno nas pessoas, as pessoas vão assumindo essa ideologia, né, e vão tendo o comportamento exatamente do veneno. É como aqueles zumbis, né? Tem aí, na biologia, né, um organismo que domina outro e vai conduzindo aqui. É isso aí, vai zumbizando. Né? O organismo mais forte domina o organismo mais fraco. Do ponto de vista social, é a mesma coisa. Né? O veneno ideológico, a máquina ideológica das máfias, desse clube privado da corrupção, vai sendo jogado todo dia. A opinião privada, né, enfiada a goela abaixo, depois ele sai por aí dizendo que é a opinião pública, é o veneno que está sendo manifestado. O veneno que eles inocularam, que eles foram injetando, começa a se reproduzir por aí. Incautos. A lógica do fascismo é exatamente essa. Primeiro vai esvaziando as pessoas vão perdendo, né, o seu conteúdo humano, o seu sentimento humano de solidariedade, de fraternidade, né? A sua intelectualidade vai sendo rebaixada, vai embrutecendo, emburrecendo, e vão jogando, evidentemente, o veneno da ideologia deles. Aí fica esses zumbis por aí. Esse poderio a gente não pode subestimar. Como é que você combate esse veneno ideológico? Com outra ideologia, evidentemente. Aí entra essa questão, né, do poder da comunicação. Esse é o grande desafio, o grande problema, o enfrentamento com esse monopólio mafioso, midiático, os grupos aí, sobretudo Globo, Estadão, Folha, né, que são os carros-chefes, né, do monopólio midiático, né, mafioso, que não tem nada de imprensa. Essa gente falando em liberdade de imprensa, em democracia, não tem nada a ver. É a mesma coisa do Hitler, do Goebbels, que eles falavam, é o mesmo discurso. Desafio aqui os estudiosos, quem pesquisa a história, a me desmentir. Se eles não utilizavam os mesmos recursos lá, na ditadura militar. Sempre digo aqui, peguem os jornalões aí, os editoriais dos jornalões, tem aí na internet. Qual era o comportamento deles diante da ditadura militar? A questão é ideológica, de classe. O povo é Lula. O povo é esquerda, o povo é movimento sindical, movimento social, movimento estudantil, isso é povo. Agora, evidente que aí precisa somar forças, é força contra força, não tem jeito. Mas o resumo da ópera é que a simples soltura do Lula já fez os canalhas se manifestarem, nas palavras do Lula, né? O Bolsonaro e principalmente o energúmeno, o criminoso, Sérgio Moro, essa resposta dele, vou até ler aqui de novo, aos que me pedem respostas ao medíocre. Responda, você não é o bonzão? Responda aí o que o Lula está dizendo. Se é canalha ou não é canalha? Ofensas, quem está ofendendo quem aí, o energúmeno? Eu vou xingar, porque o Lula xingou, também, só ele que tem direito, eu também tenho direito aqui de desopilar o fígado, não é? Esclareço, não respondo a criminosos. Eu respondo, sim. Você não responde, na sua visão, criminoso, né? Eu respondo, criminoso. Você é criminoso, energúmeno. De novo, já xinguei ele aqui. Xingar de novo. Presos ou soltos, eu também te digo a mesma coisa. Você está solto. Seu lugar é na cadeia, corrupto, fascista. E algumas pessoas só merecem ser ignoradas. Você não vai ser ignorado. Quando você estiver aí nesse seu papel, né, de capo, de mafioso, de criminoso, de miliciano, você não vai ser ignorado. Da minha parte, eu prometo, enquanto você estiver aí, ou enquanto eu estiver aqui, eu vou te desmascarar, criminoso, energúmeno, canalha. É isso aí. Me permitam o meu desabafo, assim como o do ex-presidente Lula. Me sinto um pouco o Lula neste momento. Muito obrigado pela atenção. Peço de novo para você compartilhar, para você dar o seu like,
para você comentar, divulgar, enfim, e vamos em frente que a batalha é dura. Lula livre, viva Lula livre, mas essa turma está se organizando, né, porque sabe o tamanho do problema que eles arrumaram. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.